Se você ainda depende do AutoCAD para documentar os seus projetos, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como o Revit ele transforma a forma de criar a sua documentação. E você nem precisa saber tudo de Revit para começar. Com um passo a passo certo, você já documenta desde o seu primeiro projeto já com muito mais agilidade. E eu quero primeiro te mostrar quais são as diferenças entre os programas. No AutoCAD, cada vista é desenhada separadamente para gerar um projeto. E já no Revit, todas as vistas são geradas a partir de um modelo 3D. Ou seja, houve uma mudança significativa na forma de trabalhar. No AutoCAD, gasta-se muito mais tempo gerando uma documentação do que projetando. Já no Revit, você gasta muito mais tempo modelando o seu projeto do que gerando a documentação, porque ela é extraída do modelo. Então, isso significa que você tem menos retrabalho, você tem mais precisão e mais tempo para você focar no que realmente importa, que é projetar. Outra diferença considerável é que no AutoCAD os elementos eles não contêm nenhuma informação agregada nele próprio. Por exemplo, uma parede, elas são duas linhas que estão dentro de um layer que contém uma cor que vai sair numa pena na hora da impressão, numa espessura na hora da impressão. Essa é a informação que a gente tem sobre o elemento no AutoCAD. Já no Revit, na parede, eu tenho informação de largura, de altura, de comprimento, de material. Toda a informação que carregada dentro daquela parede está nas propriedades dela. Então, isso que vai me permitir gerar uma documentação automatizada muito mais elaborada, com muito mais informação referente à minha obra. Então, o I do BIM, que é a informação, é o que traz para a gente esse diferencial quando se trabalha com o programa Revit. Uma coisa que é importante você entender também, que quanto mais você trabalha o seu template, mais eficiência e produtividade você tem na hora de fazer o seu projeto. Ou seja, nesse modelo que eu estou apresentando aqui para vocês, eu utilizei um template que eu mesma criei, mas que dentro dele eu já contenho todas as famílias que eu utilizo para projeto. Dentro dele eu já tenho todos os identificadores, eu tenho tudo que eu preciso de anotação para o meu projeto, para gerar essa documentação, já está carregado dentro do meu projeto, já está configurado exatamente do jeito que eu quero que saia essa essa configuração gráfica. Então, o trabalho de desenvolver o template no seu padrão, da forma que você quer extrair a informação do seu projeto, também é algo super importante na hora de criar a sua documentação. Então, aqui mostrando para você na prática, antes de documentar, é essencial você entender como que o Revit ele organiza as vistas aqui dentro do seu projeto. Então, eu vou te mostrar aqui, ó, no meu projeto, no meu navegador, que eu tenho a minha disciplina de arquitetura e dentro dela eu tenho plantas de arquitetura, cortes, elevações, plantas de forro, ampliações, elevações interiores, cortes de detalhe, plantas de detalhe, perspectivas 3D, mapas de elevações internas, por exemplo. Então, eu posso criar aqui dentro do meu navegador uma documentação executiva completa dentro do meu Revit. Então, a primeira coisa, vamos entender como é criada uma vista de planta de piso, uma planta baixa, como é criada aqui dentro do Revit. Então, a gente cria plantas a partir do nível. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir a altura dos níveis, quantos níveis esse projeto vai ter, e a partir desses níveis a gente cria
plantas baixas, né? Então, aqui, por exemplo, nesse projeto, eu tenho nível de pavimento térreo, nível de pavimento superior, nível de cobertura e nível de planta de caixa d'água. Quando eu quero gerar uma vista de planta desse projeto, ou seja, o meu modelo 3D está pronto, né? Eu tenho aqui, ó, vou mostrar para você. O meu modelo 3D, ele foi completamente já modelado e eu quero criar uma vista de planta baixa desse modelo. Como que eu faço? Então, aqui, se eu tô na minha vista de elevação frontal e eu quero criar uma vista de planta baixa aqui do meu pavimento térreo, então eu preciso vir aqui em vista. Eu vou vir aqui, ó, vista de planta. Vou mostrar aqui bem pertinho para você. Vista de planta. E aqui eu tenho como criar vista de planta de piso, vista de plantas de forro e vistas de plantas de áreas. Então, para criar vistas de planta de piso, eu clico aqui. Aqui ele vai me abrir uma caixinha que ele vai me dar todos os níveis que foram criados aqui para o meu projeto. Então, eu tenho aquele nível que eu te falei, ó, caixa d'água, tenho níveis para forro, nível para garagem. Aqui não está aparecendo o nível de forro porque ele está oculto, mas ele está criado. E aqui eu tenho uma opção falando assim, ó, não duplicar vistas existentes. Se eu tirar essa opção, aí aqui eu já tenho a minha opção de pavimento térreo que antes não estava mostrando. Então, para criar uma vista de planta de pavimento térreo, é só eu dar um OK aqui, que ele vai criar uma vista desse pavimento para mim. Depois que ele criar essa vista, ele vai vir, obviamente, com todos os elementos que tem no modelo. Então, aí eu vou trabalhar toda essa vista para deixar ela com a visualização gráfica que eu quero gerar para esse tipo de vista. Por exemplo, eu posso vir aqui e mudar a escala, posso vir aqui e deixar em nível de detalhe alto, posso colocar que eu quero ver ela uma vista sombreada, de repente, posso vir aqui, deixa eu só colocar aqui menor para vocês verem. Posso vir aqui e começar a ocultar categorias que eu não quero ver aqui dentro dessa planta. Então, a partir dessa planta de piso, eu começo a trabalhar ela para deixar apenas aquilo que eu quero ver nessa planta de piso. Outra coisa que é interessante a gente abordar aqui na planta de piso, você pode observar aqui, por exemplo, que eu tenho carros aqui na minha garagem que estão sendo cortados no meio. Ou seja, nessa vista de planta de piso, eu tenho também uma altura de corte. Aonde está passando o corte aqui no meu projeto, está passando por dentro do carro. Então, isso é uma coisa que eu também posso configurar, tá vendo? Deixa eu te mostrar aqui, ó. Eu tenho a minha faixa de vista e aqui nesse desenho ele está me explicando como funciona a faixa de vista dentro do Revit. Então, eu tenho aqui passando no número 2, ó, uma linha que é onde está passando o corte da minha vista. Eu tenho aqui, ó, a parte número 3, aqui o número 3 é até onde a minha vista está indo. E aqui o número 1 é até onde a minha vista está indo a partir até o teto, por exemplo, vamos dizer assim. Então, a minha vista ela está sendo cortada aqui no número 2 e está sendo vista até esse é o nível número 1 aqui, ó, até esse número 1. E aqui embaixo ela está olhando até aqui a parte 3. Então, aqui do lado eu posso definir o meu topo, ele está indo até o pavimento superior, ele está indo até a cobertura, ou ele é uma faixa de vista ilimitada, ou seja, eu estou fazendo uma planta de cobertura, eu posso deixar o meu nível de cima como ilimitado, porque aí eu não tenho limite, ele vai até o céu, vamos dizer assim, entendeu? Aqui a parte inferior, eu estou vendo até aonde embaixo? Eu estou vendo até o meu piso do térreo? Então aí eu deixo até o térreo, ou eu estou vendo até lá embaixo a fundação, até ilimitado, até a terra lá embaixo. Aí eu deixo aqui ilimitado. Então eu consigo definir
isso aqui dentro do Revit, tá vendo? Ó, profundidade da vista, que é essa parte em amarelo aqui, ó. A minha profundidade da vista, ela pode ser ilimitada, ela pode ir até o nível de pavimento térreo, ou ela pode ir até um nível abaixo. Ou eu posso até colocar um número de deslocamento aqui. De repente, eu posso colocar menos 10 centímetros, alguma coisa assim. Então, aqui, por exemplo, ó, o meu plano de corte está passando a 1,20 e ele está cortando o meu carro no meio. Vamos supor que eu vou colocar isso aqui, ó, a 1,50. Se eu dar um OK, você pode observar que agora os meus carros, eles não estão mais cortados. Porém, a caminhonete ainda está cortada um pouco, porque a caminhonete é um pouco mais alta. Então, eu posso voltar aqui em editar, de repente, colocar que eu quero passar essa faixa de vista a 1,60, vamos dizer. Ainda assim, o carro ainda está mostrando os bancos. Então, aí vale a pena eu ir testando para ver qual vai ser a medida que eu vou colocar aqui. De repente, não é o ideal eu usar essa estratégia. Por quê? Porque as janelas, de repente, não vão ser cortadas, porque eu vou estar passando o corte numa altura muito alta. Então, de repente, aqui, o ideal seria eu vir aqui fazer uma vista. Eu venho aqui em vista e utilizo essa opção de região de planta e faço um retângulo aqui em volta desse carro e defino a região apenas para esse carro, por exemplo, no corte passando a 2 metros. E aí ele vai fazer a faixa de vista apenas para esse carro e eu posso deixar a faixa de vista da minha planta passando a 1,20 m do jeito que estava anteriormente e trazer essa faixa de vista aqui para pegar todos os meus carros a 2 metros. Para criar vistas de corte e elevações, é literalmente traçar uma linha. Ele praticamente vai sair tudo configurado. Você ainda pode ajustar a profundidade, os gráficos, os detalhes com poucos cliques. Então, para criar um corte, basta eu vir aqui, vou mostrar para você de pertinho, vista, e eu tenho opção de corte. Então, aqui eu posso vir e traçar esse corte e eu tenho opção de modificar a visualização dele. De repente, eu quero ver ele para esse lado de cá, ou de repente, eu quero ver ele para o outro lado. Então, eu tenho essa setinha que me indica qual lado que eu quero ver. Eu vou trazer ele aqui um pouco mais para frente para a gente conseguir pegar mais informação dentro desse corte. Quando eu der 2 cliques dentro dessa cabecinha aqui azul, eu tenho uma azul e uma preta. A que é a azul é a editável. Então, se eu der 2 cliques nela, ela vai me abrir já um corte. Aqui dentro eu posso configurar esse corte, ou existe uma coisa aqui dentro do Revit também que é muito útil, que chama modelo de vista. O modelo de vista a gente cria quando a gente quer ocultar categorias, definir escala, definir estilo gráfico. Então a gente define tudo primeiro, cria um modelo de vista, e aí toda vez que eu gerar um corte novo, eu posso só vir aqui em vista e aplicar o modelo de vista, por exemplo, projeto executivo corte. Então, quando eu der um OK aqui, ele vai já ocultar para mim todas as categorias que eu não quero ver, ele já vai colocar na escala, no estilo gráfico que eu quero deixar. Então, aí isso já agiliza muito para a gente quando se trata de configurar um corte para documentação gráfica. Já as elevações, ela não funciona muito diferente, ela é praticamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, em vista, eu venho na elevação, seleciono a elevação e eu tenho opções aqui, ó, de elevação interior e elevação geral ou elevação de construção. Então, eu tenho
vários tipos de elevação. Aqui no caso, eu vou usar uma elevação geral, que é uma elevação comum. Conforme eu vou vindo ao redor do meu projeto, ela vai virando para a fachada, tá vendo? Ó, se eu vier para o lado de cá, ela vira para a direita. Se eu vier para baixo, ela vira para o lado da minha elevação, ó. E essa daqui eu viro para o lado da esquerda. Eu vou fazer uma aqui uma posterior, no caso, e da mesma forma que o corte, eu dou 2 cliques na pontinha dela e ela abre para mim uma elevação. E da mesma forma que eu utilizo no corte, eu posso aplicar também um modelo de vista, mas no caso eu vou usar um modelo de vista para elevação. Eu posso, de repente, vir aqui, ó, e ocultar dessa vista esse muro para eu conseguir visualizar a minha fachada de uma forma mais interessante. Tá vendo que aqui, ó, os níveis que a gente não estava visualizando naquela planta, eles vieram. Então, eu preciso ocultar esses níveis aqui na minha vista para poder visualizar de forma mais interessante essa minha elevação posterior. Depois de criado essas vistas, é a hora da gente inserir as informações referentes a esses cortes e elevações que a gente criou. Então, aqui dentro, eu posso vir em anotar, e dentro dessa barra de anotar, eu tenho todas as ferramentas que eu posso usar para inserir as informações aqui dentro desses cortes, tá? Então, eu posso começar a vir inserindo cotas, posso começar a inserir elevação de ponto aqui no meu piso, posso vir aqui e inserir cotas de altura de porta, cotas de altura de forro, cotas de altura de laje e assim por diante. Depois, eu posso anotar também e inserir anotações de identificador de categorias, que eu posso identificar um a um, ou eu posso vir e identificar todos de uma vez. Por exemplo, se eu quiser inserir identificação nas portas, basta eu selecionar aqui identificador de porta e dar um OK, que em todas as portas ele vai inserir um identificador aqui para mim. Eu posso também vir e identificar as janelas, por exemplo, identificar forro, identificar janelas, e ele vai inserir para mim identificadores aqui em todas as janelas e nos forros de gesso. Aí eu posso selecionar todos os forros de uma vez, selecionar todas as instâncias visíveis na vista, e eu posso vir com a minha setinha do teclado e descer com ele um pouquinho para ele não ficar sobrepondo ali em cima do meu forro. Então, aí eu vou inserindo todas as informações. Se eu quiser vir identificador de ambiente, eu posso vir aqui, ó, arquitetura, identificador de ambiente. Nessa setinha aqui do lado, eu posso vir identificar todos não identificados. E aí, ele vai me perguntar qual identificador que eu quero usar. Eu vou usar esse identificador de ambiente aqui, ó. Posso escolher um que tenha só o número, de repente um que tenha o ambiente com área, ou de repente só o nome e o número. Então aí eu escolho qual identificador que eu quero usar. Eu tenho vários aqui carregados. Eu posso de repente usar só um identificador com o nome do ambiente e ele vai inserir aqui para mim, ó, o nome de cada ambiente de uma vez em todos os meus ambientes aqui do meu projeto. Falando um pouco agora com relação de tabela de quantitativos, aqui para criar uma tabela de quantitativos, deixa eu te mostrar. Eu tenho aqui, ó, tabela de quantidades. Eu posso clicar com o botão direito aqui e vir em nova tabela de quantitativos. Aqui eu tenho as categorias, que é uma coisa que você precisa também entender dentro do Revit. Tem categoria para todos os elementos. Então, no caso, se eu quero criar uma tabela de portas, por exemplo, ou janelas aqui, eu seleciono essa categoria de portas. E aí, o que acontece? Eu quero criar uma tabela de portas, vou dar um OK. Então, eu preciso criar
inserir nessa tabela altura, largura, preciso inserir, de repente eu quero saber a descrição dessa porta, a quantidade, então coloco aqui, ó, contador, contagem. Então, primeiro eu deixo lá em cima a quantidade da porta, depois eu coloco a descrição, depois eu coloco largura e altura. Posso dar um OK e ele vai criar uma tabela para mim com as informações que estão no meu modelo, né? Então, aqui eu tenho a quantidade de portas, está vendo que aqui ele não está somando, ó. Eu tenho a mesma porta contada uma vez cada uma. Para corrigir isso, eu posso vir aqui em campos e eu posso criar um classificar. Primeiro, eu quero classificar pela descrição, depois eu posso classificar pela largura. E aí, ao invés de eu deixar itemizar cada instância, eu removo essa opção. Quando eu der um OK, ele vai calcular para mim a quantidade de portas. Então, aqui, ó, essas portas, elas são únicas, elas não estão se repetindo. Apenas as que estão se repetindo. Tá vendo que aqui também, ó, eu tenho a altura, uma altura que varia para essa porta de abrir uma folha. Para corrigir isso, então, eu venho aqui em classificar e eu vou classificar também depois por altura, porque aí ele vai dividir as alturas para mim aqui na tabela. Então, para criar a tabela também é super simples. E o que que acontece? Se eu estou aqui, ó, usando uma porta de abrir de uma folha, eu posso clicar aqui e realçar ela no meu modelo. Então, é essa porta aqui, ó, que está lá identificada na minha tabela. Se eu deletar essa porta daqui, essa porta vai sumir da minha tabela, vai sumir do meu 3D, vai sumir do meu corte, da minha elevação, de todo lugar. Então, isso que é o mais legal de trabalhar com o Revit. Eu não preciso fazer alteração em nada mais. Quando eu deletar essa porta, a porta vai ser deletada no projeto inteiro e eu não preciso fazer revisão de projeto. Então, essa é a agilidade de se trabalhar com o Revit. Então, depois de criada toda essa documentação, configurada as minhas elevações, inserido toda a informação, criadas as tabelas, tudo certinho, o que que eu faço? Eu venho e vou criar aqui as minhas folhas. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho? Deixa eu te mostrar aqui bem pertinho. Eu tenho folhas de capa, planta humanizada, perspectivas, pavimento térreo e superior, layouts, cortes, elevações, forro, ampliações, detalhes. E eu tenho todas as elevações de cozinha, de banheiro, tudo detalhado, levantamentos de esquadria. Então, para isso, basta eu dar um clique aqui em folhas e criar uma nova folha. Aqui ele vai perguntar para mim que tipo de folha você quer criar. Você vai escolher o formato da folha, por exemplo, eu quero trabalhar com uma folha A1, e aqui dentro você vai jogar os desenhos que você quer visualizar dentro dessa planta, dessa prancha. Por exemplo, eu quero aqui plantas de piso. Eu vou pegar essa planta aqui de pavimento térreo. Ele vai falar, ó, essa vista já está em uma folha. Então, vamos ver aqui a vista que a gente criou nova aqui, ó. Aqui, essa vista de pavimento térreo, que é a vista que a gente criou. Então, essa vista, como ela não está em nenhuma folha, eu posso trazer ela e jogar ela aqui dentro. Tá vendo que essa folha acho que ficou um pouco pequena. De repente, o ideal é usar uma folha que seja a 0, vamos dizer. E agora eu vou começar a montar a minha documentação de projeto, jogando todas essas vistas que foram criadas para dentro dessas pranchas. Eu posso vir aqui depois e preencher todo o meu carimbo com as informações referentes a esse projeto também.
Bom, para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dar dicas para vocês. No caso aqui, quando você tem uma vista de pavimento térreo e você quer gerar uma vista de layout a partir dessa daqui, você pode criar vistas duplicadas dessa vista para poder trabalhar e fazer outras coisas. Por exemplo, eu estou aqui com uma vista de pavimento térreo. Eu posso usar essa opção aqui de duplicar. Eu posso duplicar sem detalhamento. Eu posso duplicar com detalhamento, ou seja, ela vai vir com todas as identificações, com todas a identificação de ambiente, de porta, de janela, de cortes, ela vem com tudo que tem aqui anotado nessa planta, vem junto com ela quando eu escolho duplicar com detalhamento. Se eu escolher só duplicar, ela não vem com tudo isso, ela vem uma planta zerada. E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso começar a trabalhar essa planta para eu poder gerar outros tipos de planta. Pode ser plantas de layout, pode ser plantas de plantas humanizadas, qualquer tipo de planta. Então, para gerar outros tipos de planta daquela planta que eu já tenho, eu posso usar essa opção de duplicar para poder gerar novas plantas. Se você parar para pensar nessa forma que eu te mostrei de montar uma documentação básica com qualidade profissional, você pode observar que aqui a gente tenta manter um padrão de visualização, onde aqui, por exemplo, deixa eu te mostrar no layout térreo, você pode observar que os componentes eles estão todos mantendo a mesma configuração gráfica, a mesma espessura de linha, estilo de linha, a mesma cor. Então, aqui, ó, planta humanizada. Deixa eu colocar aqui cores consistentes. Tá vendo que a gente procura manter cores que seguem uma paleta de cores. Então, tudo que é configuração gráfica do seu projeto tem que ser belo aos olhos. Assim, quando você olha, tem que estar bonito, harmonioso. Isso que vai trazer a qualidade profissional. Então, é essencial que você utilize bons blocos paramétricos que mantenha um padrão de estilo, que mantenha um padrão visual. Então, tudo isso tem que estar conversando entre si, além deles serem blocos que vão extrair informações que são importantes para o seu projeto. Então, se esse conteúdo te ajudou, imagina o que dá para fazer com todo um método completo para você migrar do AutoCAD para o Revit com segurança. Então, se você se inscrever no canal e ativar as notificações, pode me seguir no Instagram também, que você vai ter mais dicas práticas de como o Revit funciona na vida real para o arquiteto. Te vejo no próximo vídeo.